Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed. Hoje vou te apresentar uma introdução sobre a temática pontuação. Muito importante para nos comunicarmos bem, escrevermos melhor e entendermos como funciona todo esse mecanismo linguístico para que você consiga escrever sua redação sem ter dúvidas quando pontuar. Este vídeo é um vídeo introdutório para você começar a se acostumar com o que nós vamos te apresentar nos próximos vídeos. Eu espero que você se saia bem. Vejo você em nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Engana-se quem pensa que a escrita é a mera transcrição da fala. Na verdade, na fala há inúmeros recursos de entonação que podem mudar completamente o sentido de um texto. Imaginemos a seguinte situação: um rapaz dirige-se a uma moça, acusando-a de ter inventado uma história mentirosa. Em dado momento ele diz: "Foi você que inventou essa história mentirosa." Nesse período falado sem nenhuma pausa, a história é considerada falsa e a moça, por extensão, está sendo chamada de mentirosa. No entanto, se o rapaz fizer uma pausa, que representaremos por uma vírgula, entre história e mentirosa, o sentido da frase será outro. Foi você que inventou essa história, mentirosa? Nesse segundo período, mentirosa deixa de ser adjunta de nominal associado à palavra história e passa a ser vocativo. Portanto, o adjunto deixa de qualificar a história e passa a ser um insulto à moça. Na fala, a entonação é que é responsável por essa diferença semântica. Na escrita, a vírgula faz esse papel. A fala, com todos os seus recursos prosódicos, é muito mais rica do que a escrita. Por esse motivo, a escrita foi obrigada, ao longo da história, a criar sinais para representar esses recursos. Sem isso, a leitura seria, até hoje, tarefa bastante árdua. Esses sinais, entre os quais se encontram os sinais de pontuação, foram criados aos poucos e não é difícil perceber como eles são importantes para permitir que a leitura dos textos seja rápida e eficiente. Observe, por exemplo, a ilustração ao lado. Nessa inscrição, em pedra, não há sinais de pontuação, não há acentos gráficos, não há letras maiúsculas e minúsculas e não há sequer espaços em branco entre uma palavra e outra. Se essa inscrição fosse lida em voz alta por alguém que se valesse de todos os recursos de entonação presentes na fala, provavelmente ela não teria dificuldade de interpretação. Mas é inegável que, da maneira como ela foi escrita, seria um trabalho bastante complicado para fazer uma leitura dessa inscrição com as pausas e acentos nos devidos lugares. Aos poucos, foi-se percebendo que deixar um espaço em branco entre um vocábulo e outro poderia facilitar a leitura. Alguns usavam um ponto que às vezes chega a parecer um hífen, para separar uma palavra da outra. É o que vem documentado nesta reprodução em latim das leis das 12 tábuas do século V a.C. Aos poucos, esse ponto entre uma palavra e outra foi abandonado e generalizou-se o espaço em branco para separar os vocábulos de um texto. Assim como a adoção do espaço em branco tornou-se um facilitador para a leitura, os demais sinais de pontuação também foram surgindo para permitir que a escrita traduzisse outros recursos da língua oral. Quando falamos em sinais de pontuação, estamos nos referindo a todos os elementos gráficos empregados no texto escrito com o objetivo de representar os recursos da fala. Os sinais de pontuação são os seguintes: o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, as reticências, os parênteses, o travessão e as aspas. Nesta aula, vamos nos concentrar sobre a vírgula. Vamos fazer uma análise do sinal de pontuação vírgula e a interferência no significado, antes de passarmos para alguns exercícios práticos. A função primordial da vírgula é indicar relações entre as palavras do enunciado. Da maneira simplificada, podemos dizer que o uso da vírgula
entre duas palavras serve para mostrar que uma está justaposta à outra apenas na sequência, mas não estão sintaticamente associadas. Vamos dar uma olhada aqui neste exemplo que nós estamos te apresentando. Entre certos povos, antigos rituais religiosos incluem o sacrifício de animais. A vírgula, nesse período, indica que as palavras povos e antigos, embora justapostas, elas não estão associadas sintaticamente. O adjetivo antigos está determinando rituais e não povos. Se mudarmos a posição da vírgula nesse enunciado, o sentido seria completamente alterado. Vamos dar uma olhada neste novo exemplo. Entre certos povos antigos, rituais religiosos incluem o sacrifício de animais. Agora, a vírgula indica que as palavras antigos e rituais não estão sintaticamente associadas. O adjetivo antigos, nesse caso, só pode estar qualificando o termo povos. Isso é muito comum acontecer dentro dos textos em geral. Agora vamos dar uma olhada em uma outra propaganda, também muito esclarecedora, para apresentar a você como uma pontuação pode realmente mudar completamente o sentido de uma oração. Vamos olhar rapidamente este modelo apresentado pela BL, uma belíssima propaganda, e aqui fica muito evidente que toda pontuação é muito importante na comunicação e na escrita. Vejamos o primeiro caso. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Se você disser não, espere, você aceitou. Mas se você disser não espere, realmente você negou. É uma situação que muda completamente. A situação da vírgula, que fique claro para a nossa primeira introdução, é como se fosse um isolante, como se fosse um item separador. Desconecta uma palavra da outra. Veja esse outro problema. A vírgula pode criar heróis. Olhe isso. Isso só ele resolve. Mas se você disser isso, só ele resolve. Nós estamos colocando aqui uma pessoa em um patamar de solucionador de todos os casos. Na questão anterior, isso só é um caso único e a pessoa resolveu. É muito importante você perceber esse tipo de situação para podermos passar os exercícios e você se treinar. Veja um outro probleminha. Pode acusar a pessoa errada. Digamos, esse juiz é corrupto. Mas se você disser esse juiz é corrupto, olha o que nós fizemos aqui. Esse juiz é corrupto, você está acusando o juiz de ser corrupto. Mas se você ler novamente esse juiz, você fez um vocativo chamando o juiz e acusando uma outra pessoa. Olha o mecanismo linguístico que a nossa língua nos apresenta. A pontuação, meninos, é muitíssimo importante, é um tópico que nós vamos trabalhar agora com vocês nessas próximas aulas. Veja um outro caso. A vírgula pode mudar uma opinião. Se você disser não quero ler, você está negando, não vai ler mesmo. Mas se você disser não, quero ler, você aceitou a proposta e vai fazer a leitura. Espero que você tenha começado a entender o procedimento para que no próximo encontro, em nosso próximo vídeo, você já vai estar um pouco mais ciente e vai conseguir responder com mais segurança os exercícios que estão por vir. E, por favor, participe, deixe aí o seu like, inscreva-se, traga para nós alguma pauta, um assunto que você gostaria. É muito importante o seu comentário para podermos engajar o canal e também levarmos estes vídeos a várias pessoas que às vezes precisam dessa ajuda do nosso trabalho. Muito obrigado e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!